Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta terça-feira, dia 25 de novembro. Neste conteúdo de agora é o nosso segundo, o primeiro entrou às 6 horas da manhã, este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. A gente vai conversar, claro, a informação mais importante do dia de hoje: o Botafogo Social, João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Social, enfim, entraram na justiça contra a Eagle. A gente vai falar sobre isso, vai ser o primeiro assunto, mas a outra pauta estava preparada também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o boletim médico, jogadores que voltam contra o Corinthians, domingo no Itaquerão. A gente vai falar também sobre o que o Botafogo precisa fazer para ir para a fase de grupos da Libertadores e o que isso vai interferir na próxima temporada. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece no calendário do Botafogo ano que vem, se ele for para a fase de grupos ou se ele for para pré. Tem diferença no calendário e eu vou mostrar para vocês também. A gente vai analisar a rodada que passou, passar na tabela do Brasileirão. Hoje já tem jogo do Flamengo, hoje tem jogo do Palmeiras, mas a gente vai analisar a última rodada, ver o que está acontecendo aí no Brasileirão. O que o Botafogo precisa fazer nessa reta final para ir para a fase de grupos. Vou mostrar os últimos 3 jogos do Botafogo, do Bahia, do Fluminense, que brigam por essa vaga, tá? Olha, mas eu já começo, vamos direto ao ponto aqui. Informação que surgiu agora de tarde do Lauro Jardim do Globo. Informação muito importante, tá? Já abro falando sobre ela, quero dar minha opinião também. O Botafogo Social, o João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Social, enfim, entraram na justiça contra a Eagle. Claro que isso também vai de encontro ao John Textor, já que ele é o acionista majoritário da Eagle. Na ação, o Botafogo Social está pedindo o ressarcimento de 10% do valor do passivo declarado pela SAF, ou seja, ali em torno de 155 milhões de reais. Nessa ação, o Botafogo Social está pedindo também um interventor judicial na SAF e também quer a proibição de venda de jogadores do Botafogo e que isso se resolva o mais rápido possível, esse problema entre o John Textor, a Eagle, os acionistas, para o bem do Botafogo, para a gente não sofrer com isso. Volta aqui para mim. A gente tem que ter muita calma para analisar. Eu dando a minha opinião, pelo que eu fui dar uma lida, eu fui entender o que está acontecendo nessa ação. O João Paulo Magalhães, que é o presidente do Botafogo Associativo, pelo que eu entendi, ele não quer a saída de ninguém. Ele não quer a saída do John Textor, ele não quer o fim do John Textor, ele não quer brigar também com os acionistas da Eagle. O que ele está querendo? Ele não está querendo que vire bagunça no Botafogo. Por exemplo, tem uma galera comparando com o Pedrinho do Vasco. Ele está querendo tomar o poder do Botafogo para revender para outro. Eu não vejo assim. O que eu vejo? O Pedrinho no Vasco, ele tomou ali o poder, tá lá através de uma liminar, tá tentando revender o Vasco para um outro comprador que não era 77 mais. Só que isso, através de uma liminar, o Pedrinho tem dificuldade, porque talvez ele não tenha tanto poder para vender o Vasco. Eu não vejo aqui no Botafogo a mesma situação. O que eu entendi? O Botafogo Social, que tem 10% da SAF, é a galera que tem que cobrar o John Textor, a galera que tem que cobrar a Eagle. Eles estão fazendo o seu papel. Eles querem que o contrato seja cumprido. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A Eagle, aí envolve todo mundo da Eagle, tá? A gente não tá falando só do John Textor. A gente tá falando da Iconic, da Ares, todos esses problemas que o Botafogo tem junto com a Eagle. O Botafogo Social, entrando na justiça,
tá querendo que, por exemplo, a Eagle tá devendo dinheiro ao Botafogo. Tem que pagar. A Eagle tá devendo. A gente não quer saber se é o John Textor, se é a Iconic, se é a Ares. A gente tá falando da Eagle ao todo. Eles estão devendo dinheiro ao Botafogo. A gente mandou dinheiro pra lá, que foi pra ajudar o Lyon. Não sei o que eles fizeram, mas o Botafogo tá com essa dívida a receber, então a gente tem direito a receber, tá? Eles que se resolvam pra lá, mas tem que pagar o Botafogo. Por exemplo, a Eagle, o John Textor, se quiserem vender jogadores do Botafogo, não vai poder. Não vai chegar aqui e ficar vendendo todo mundo ano que vem. Ah, quero vender o Montoro, quero vender o Barreira, quero vender o Danilo, quero vender o Vitinho, quero vender todo mundo. Não. O Botafogo Social não tá querendo que isso aconteça ano que vem. Vou dar um outro exemplo aqui. Muito se fala que a receita do Botafogo esse ano vai ser 1 bilhão. Em contrato, se a receita do Botafogo for 1 bilhão, a Eagle vai ter que investir no Botafogo a metade disso, 500 milhões de reais. E já saíram informações de que o John Textor, a Eagle, ano que vem, tá querendo reduzir a folha salarial. Vai reduzir por quê? Se a gente tem uma receita de 1 bilhão, vai ter que investir no Botafogo a metade disso. Tá em contrato lá, cara. Então, pelo que eu entendi, é isso. Não tá querendo que vire bagunça. Problema do John Textor, se ele mandou dinheiro daqui pro Lyon, se não pagaram a gente ainda, e agora tá faltando dinheiro, isso é um problema do John Textor, é um problema da Eagle. Eles podem brigar à vontade entre eles, mas isso não pode acabar sobrando pro Botafogo. A gente tem contas para pagar, jogadores para contratar, uma temporada inteira ano que vem pela frente, uma temporada que começa em janeiro, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, pelo que eu entendi, é isso. Eles podem brigar lá na justiça, problema deles, o John Textor, os acionistas, mas isso não pode sobrar para o Botafogo. Então, por isso que o João Paulo Magalhães, o Botafogo Associativo, tá entrando na justiça. Não é para tirar ninguém. E ó, eu não duvido mais para frente, se todos esses problemas continuarem na justiça, o Botafogo Social talvez vai ter direito na justiça de fazer o que o Pedrinho fez no Vasco. Tirar a Eagle. Tirar o John Textor. Aí a gente tem que ver como é que seria isso. Vai conseguir vender para outros que têm interesse? Mas isso pode acontecer para frente. Por enquanto, não. Por enquanto, ele tá querendo só que o Botafogo não seja prejudicado. Mas se ele vê que o Botafogo tá sendo prejudicado, e se essa briga vai continuar na justiça, e o Botafogo tá sendo ali prejudicado com isso tudo, ele pode tirar a Eagle do poder judicialmente e revender para uma outra pessoa que queira. Duas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, o dinheiro entrando, eles devem a gente. Se esse dinheiro entrar, quem toma conta? Se esse dinheiro não entrar, aí vai tirar a Eagle do poder para vender para outro? São essas questões aí que ficam na nossa cabeça. Ó, vou pedir pra vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino pra receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Vamos aqui aos outros temas importantes. Primeiro eu quero falar o seguinte, né? Se a gente pegar as últimas 10 rodadas, o Botafogo é líder com 18 pontos. Se a gente pegar o Brasileirão, os últimos 10 jogos, o Botafogo é o líder com 18 pontos, tá? 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Hoje já tem jogo aí do Flamengo enfrentando o Atlético Mineiro fora de casa. Se ganhar e o Palmeiras, que joga hoje também, perder para o Grêmio fora de casa, o Flamengo matematicamente já é campeão brasileiro. Eles jogam hoje, abrindo aí a 36ª rodada por conta da Libertadores no sábado, tá? A gente tem o Botafogo jogando domingo contra o Corinthians no Itaquerão, e tem uma coisa boa, porque o Botafogo já entra em campo sabendo o resultado do Bahia e do Fluminense, que jogam antes do que o Botafogo, tá? Boletim médico rapidamente aqui. A gente pode ter as voltas ali do Santi, tá? Recuperado aí de um problema muscular, e tem a dúvida, Santi ou Arthur?
eu manteria o time que vem jogando, tá? Eu manteria o Arthur no time titular, porque eu tenho que ser coerente com o que eu falo aqui. O time do Botafogo tá jogando bem, o Arthur tá fazendo gols, tá jogando mais como meia direita ali, cortando pra dentro, fazendo tabela, chutando no gol. O Arthur como ponta não dá, mas por dentro ele rende. Eu sempre falei isso aqui. Então, apesar da volta do Santos, eu manteria o Arthur, porque o time tá jogando bem, tá ganhando jogos, e o Santos vai ter que ficar ali no banco de reservas, apesar que o Santos, ele se entende melhor com o Savarino, com o Correia, mas eu manteria o time que vem jogando, tá? Temos a volta também do Cris Ramos, com dores nas costas, volta contra o Corinthians. O Danilo ainda é dúvida. Ele que foi substituído no primeiro tempo, na vitória agora na última rodada, foi o Grêmio, tá? Lembrei, Grêmio, e o Danilo ainda talvez fique fora contra o Corinthians. Eu vou botar aqui do lado para vocês, analisando essa rodada que passou, tivemos os seguintes jogos. O Botafogo ganhou do Grêmio por 3-2, garantiu vaga na pré-Libertadores. O Palmeiras empatou com o Fluminense, tá difícil o brasileiro pro Palmeiras, 0-0. Tivemos a vitória do Flamengo por 3-0 contra o Bragantino. Tivemos o Bahia ganhando de 1-0 do Vasco, um resultado ruim, porque o Bahia tá na nossa cola. Tivemos a vitória do São Paulo em cima do Juventude, 2-1. O Sport perdeu em casa pro Vitória por 3-1. Sport que tá rebaixado, Vitória tá tentando ficar na Série A. O Cruzeiro ganhou de 3-0 do Corinthians, os próximos dois adversários do Botafogo fora de casa. O Mirassol ganhou do Ceará em casa por 3-0, tá invicto em casa. É ruim pra gente porque agora o G4 tá muito difícil. Faltando 3 rodadas, o Mirassol tá a 5 pontos do Botafogo. E o Internacional ontem, tanto o jogo do Mirassol do Inter, 1-1 contra o Santos, foi ontem. O Internacional empatou ali com o Santos e a briga tá difícil ali para o rebaixamento. Entre Inter, Santos, Vasco, Ceará, Vitória, a galera brigando ali contra o rebaixamento. Eu vou colocar aqui do lado para vocês como é que ficou a tabela do Brasileirão. O Flamengo é o líder com 74 pontos, joga hoje contra o Galo fora de casa, pode ser campeão se ganhar e o Palmeiras perder. Na segunda colocação, Palmeiras, que joga hoje contra o Grêmio, tem 70 pontos. Terceiro colocado, Cruzeiro, com 68 pontos. O Mirassol fecha o G4 com 63 pontos. Está muito difícil passar o Mirassol. 5 pontos aí na nossa frente. Em quinto lugar, o Botafogo com 58 pontos. E aqui fecha a fase de grupos. A fase de grupos é até o quinto lugar. E quem tá indo nesse momento é o Botafogo. Só que na sexta colocação tem o Bahia com 56 pontos. O Bahia tá na nossa cola. E fechando o G7, o Fluminense com 55 pontos. Então Bahia e Fluminense hoje estão indo para pré-Libertadores. Oitavo lugar o São Paulo com 48, nono o Bragantino com 45, décimo o Corinthians com 45, décimo primeiro o Atlético Mineiro com 44 pontos. Vai ser o segundo ano seguido que o Atlético Mineiro não vai para Libertadores, hein? Décimo segundo Grêmio com 43, décimo terceiro Vasco com 42. O Vasco tá querendo cair, né? Eu acho difícil, mas tá querendo. 14º Ceará com 42, 15º Internacional com 41, 16º ali fora da zona o Vitória com 39. Na zona de rebaixamento a gente tem o Santos, 17º com 38 pontos, 18º Fortaleza com 34, 19º Juventude com 33 e já rebaixado Lanterna, 20º Sport com 17 pontos, tá? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu vou trazer pra vocês o que o Botafogo precisa fazer para ir para a fase de grupos, terminar pelo menos em quinto, e isso vai interferir muito no calendário do ano que vem. Eu vou mostrar isso para vocês. E quero trazer também os próximos jogos do Botafogo, do Bahia e do Fluminense que brigam por essa vaga na fase de grupos. Fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, eu abro aqui agora para a gente finalizar, primeiro falando sobre o calendário do ano que vem.
Porque se o Botafogo for para a fase de grupos, vai ser muito importante, porque a pré-Libertadores, ela já começa no dia 18 de fevereiro, 2 semanas depois do Campeonato Brasileiro começar em janeiro ali. O Brasileiro começa no final de janeiro. Então a gente vai ter a pré-Libertadores, o jogo de ida 18 de fevereiro, o jogo de volta 4 de março. Então se a gente pegar essas duas datas da pré-Libertadores, não vai ter brasileiro. Então se o Botafogo não jogar a pré, o Botafogo vai ter mais 2 semanas cheias. Porque vai estar todo mundo jogando a pré-Libertadores e quem estiver jogando o brasileiro vai estar descansando. Então o Botafogo vai ter 2 semanas cheias importantes. Agora, se o Botafogo for para pré-Libertadores, aí o Botafogo joga brasileiro e o Botafogo joga 18 de fevereiro e 4 de março, já a pré-Libertadores sem descanso. A fase de grupos, se o Botafogo for, ela só começa no dia 8 de abril. Então é muito importante que a gente vá para a fase de grupos da Libertadores, até mesmo para ter semanas cheias para descansar e treinar o time. Isso será muito importante na próxima temporada. Olha, pegando aqui os próximos 3 jogos do Botafogo, é o Corinthians domingo, fora de casa, depois o Cruzeiro no Mineirão e o Fortaleza no Newton Santos. O Bahia, que está brigando por essa vaga na fase de grupos, está na nossa cola. O Bahia pega Juventude fora, Sport em casa e Fluminense fora. E o Fluminense, que também briga por essa vaga na fase de grupos, pega o São Paulo em casa na próxima rodada, Grêmio fora e Bahia. Confronto direto, né? Vai ter um confronto direto. Bahia e Fluminense. Lembrando que o Fluminense também está focado ali na semifinal da Copa do Brasil. Então o que o Botafogo precisa fazer nesses últimos 3 jogos para ir para a fase de grupos da Libertadores? Pelo menos vencer mais 2 jogos. Hoje o Botafogo tem 58 pontos, se o Botafogo vencer mais 2, chega a 64 pontos e garante praticamente a vaga no 5º lugar na fase de grupos da Libertadores. Porque pro Bahia chegar a 65 pontos, o Bahia tem que ganhar os últimos 3 jogos. Não pode perder mais nenhum. Para o Fluminense chegar também a 64 pontos, o Fluminense teria também que ganhar os 3 jogos dele que restam e passaria a gente ali no número de vitórias. Ficaria com 19 vitórias e passaria a gente no número de vitórias. Então, dificilmente Bahia e Fluminense vão ganhar os 3 jogos aí que restam. Deve tropeçar em um jogo pelo menos. Então o Botafogo, ele tem que ganhar pelo menos mais 2 jogos de 3 que faltam. Por exemplo, o Fortaleza na última rodada no Newton Santos é obrigação a gente ganhar. E tem que tentar ganhar Corinthians ou Cruzeiro fora. O Cruzeiro é difícil, a gente vem perdendo muitos anos pro Cruzeiro. Tem bastante tempo que a gente não ganha, vai ser no Mineirão. Mas o Corinthians, dá pra gente ganhar o Corinthians no Itaquerão. Então se o Botafogo ganhar dos últimos 3 que faltam, pelo menos 2 jogos, o Botafogo estará no 5º lugar na fase de grupos da Libertadores ano que vem. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus, bom restinho aí de terça-feira, amanhã tô de volta, quarta-feira, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.